O programa Caminho da Universidade tem a satisfação, o prazer de receber a doutora Marilena Winter. Ela que é presidente da OAB do Estado do Paraná. Afinal, advogada formada pela Federal, pós-graduação em diversas especializações, mestrado, doutorado também pela Federal. É professora titular do Direito Civil da PUC do Paraná e procuradora do município de Curitiba. Vale a pena nós acompanhar essa entrevista. Minha cara, querida doutora Marilena Winter, é um prazer enorme recebê-la aqui no programa Caminho da Universidade, da TV 1000, que é filiada à TV Cultura do Brasil. Seja bem-vinda. Muito obrigada, professor Vichuk, é uma alegria para mim estar aqui hoje conversando com o senhor, também batendo um papo aqui com os nossos telespectadores, uma honra muito grande. Eu que sou realmente uma filha dessa terra e que tenho ainda os meus laços aqui com a cidade, tanto União da Vitória quanto Porto União, a minha família, uma parte da minha família ainda reside aqui na cidade. É uma alegria muito grande, eu agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui tendo essa conversa no dia de hoje. Para nós é uma satisfação e uma honra, porque afinal a senhora é a primeira mulher que rompeu a barreira em relação a ser presidente da OAB do Paraná. Isso nós vamos falar depois, mas eu vou dizer, a senhora é Nachiliude. Nachiliude na língua ucraniana quer dizer nossa gente. Tá? E é em cima disso que eu quero trabalhar um pouquinho. Quem é essa menina? Nasceu na Vitória, nasceu em Porto União, porque aqui para nós é uma coisa só. Os pais, fala um pouquinho da tua família, enfim, quantos anos você viveu aqui? Com certeza fez teu ensino médio e depois foi procurar curso de Direito na época, Curitiba ou só nos grandes centros, não é isso, doutora? É exatamente isso. Acho que a minha história é muito parecida com a de muitos filhos e filhas aqui da nossa região. E é exatamente isso que o senhor acabou de mencionar. Eu nasci em União da Vitória, sou registrada como uma paranaense, mas a minha família residia, né, durante toda a minha infância e uma parte da minha adolescência em Porto União. E meus pais são nascidos aqui também, minha mãe é professora, foi professora no colégio estadual, na escola estadual, professor Balduino Cardoso, durante muitos anos. O meu pai também é de uma família pioneira aqui na região, a família Winter. O meu avô paterno, ele veio muito jovem para cá, nascido em Campinas, e foi um desbravador. Até a história do meu avô paterno é muito interessante. Gostaria que você falasse o nome dos pais e do avô, porque de repente alguém, puxa vida, ela é neta de fulano de tal, né? Por gentileza. A minha mãe é a professora Alessi Correia Winter, filha do Acácio Correia e da dona Zita Isabel Correia. O pai de minha mãe, o meu avô Acácio, que eu infelizmente não tenho muita memória dele, ele faleceu, eu era muito pequena, tinha 1 ano de idade, mas ele era cartorário aqui na cidade. E a minha avó, dona de casa, teve 8 filhos, né? Então ela cuidava da família. Então essa história da família materna, na verdade a minha mãe nasceu em Irineópolis. Na época chamava-se Valões, exatamente. E cedo veio para cá e começou a lecionar ali na Escola Estadual Professor Balduino Cardoso, onde aliás eu estudei todo hoje o ensino básico, né? O primário se chamava, o fundamental na época se chamava o primário, onde estudei ali, aliás, onde eu estudei, meu irmão o Ronaldo Winter estudou também, meu pai estudou ali, minha mãe também, todos nós estudamos. E eu também estudei. Também, né? E a família paterna, meu avô Henrique Luiz Eugênio Winter, ele nascido no estado de São Paulo, ele veio aqui para Porto União, para nossa região, muito jovem. Como eu estava dizendo, a história dele é muito interessante, porque ele era um desbravador, né? Ele era um homem assim um visionário, e certa vez ele esteve num escritório onde ele tinha
enfim, relações comerciais, e viu lá uma fotografia de um lugar belíssimo, que era a curva do rio aqui, e perguntou onde ficava esse lugar. Essa, pelo menos, é a história que se conta na minha família. E aí disseram, esse lugar fica em Porto União, Santa Catarina. E ele disse, então, um dia vou lá conhecer esse lugar. E veio, de fato, para cá, e foi aqui que conheceu minha avó, Dona Hilda von Krause-Winter. Também se casaram, constituíram família. Então, esses são os meus ancestrais aqui na cidade de Porto União. Eu, como disse, me criei aqui na região. Para mim, sempre, União da Vitória e Porto União era praticamente uma cidade só. Meu pai, infelizmente, não está mais conosco, faleceu aos 85 anos, em 2016, mas ele se orgulhava muito de dizer que ele era o morador mais antigo da Rua 7 de Setembro, porque ele nasceu e se criou lá no alto do morro, né? E depois se casou, veio morar mais aqui no centro, onde minha mãe reside até hoje, e onde eu sempre venho, sempre que eu posso, eu estou aqui. Então, eu sou uma filha da terra, que sou muito grata a tudo que eu recebi aqui. Estudei depois no Colégio São José também, tenho memórias fantásticas do saudoso Frei João, Frei Bertino, que também foi professor dos meus pais e de praticamente toda a minha família. Tenho ainda tias, primos que moram aqui, então tenho realmente as raízes plantadas realmente aqui na terra. Bem, o São José fez 90 anos esse ano, né? Então, é realmente um colégio histórico, né? Interessante, você falou Winter, a dona Irene Winter é tua parente? Sim. Primeira mulher aviadora da região. Eu já entrevistei ela 2 vezes, ela é fantástica. Sim, você também... Minha tia, minha tante, sim, ela é minha tia. Ela era casada com o irmão de meu pai, né? Horst Winter, ela é casada com ele, falecido já também. E sim, certamente uma pioneira, uma desbravadora, uma mulher muito inspiradora. Assim como minha mãe também foi sempre para mim, né? A minha mãe até hoje, ela é uma mulher que fez curso superior, depois se especializou, sempre trabalhou. Então, todas essas mulheres nos inspiram muitíssimo, né? Referência, né? São as referências. Esse legado maravilhoso das pessoas que passam realmente aqui pela terra, fica, e são eternos, né? São perenes, porque são momentos inolvidáveis que você vivenciou. Eu vejo que você está saboreando essa história, e eu também, em escutar, estou saboreando. Minha querida doutora Marilene, presidente da OAB do Paraná, olha só que conquista. Eu sei que o seu palmilhar dentro do direito é extenso, a senhora é professora, procurou chegar ao doutorado, enfim, secretária, foi vice-presidente. Nós também tivemos aqui agora o Lúcio, né, que também da terra e esteve na presidência. A senhora trabalhou na época na direção do Lúcio na OAB? Dr. José Lúcio Glombe, um grande amigo meu, uma pessoa, uma grande liderança da advocacia, não só paranaense, brasileira, um advogado reconhecido em todo o país. Eu tive o privilégio de trabalhar com o Dr. Glombe um pouco antes dele ser presidente. Nós fomos conselheiros estaduais juntos, e na ocasião em que ele foi lançado como candidato a presidente e assumiu, lamentavelmente eu não pude trabalhar com ele. Teria feito com grande alegria, ele inclusive sinalizou, abriu essa possibilidade para trabalharmos juntos, mas eu estava naquela época ocupando uma função pública que me impedia de assumir essa responsabilidade junto à OAB. Então, embora eu estivesse sempre acompanhando os trabalhos da OAB, nas comissões, eu não pude estar no conselho junto com ele. Mas registro que desde que tive a honra de conhecer o Dr. Glombe, somos amigos, estamos sempre trocando ideias. O Dr. Glombe também é um grande orientador, né, na minha trajetória, uma pessoa por quem eu tenho um profundo respeito. E você fez essa menção, eu gostaria de destacar um detalhezinho.
que hoje o sistema OAB, nós chamamos sistema OAB, porque a Ordem dos Advogados do Brasil tem muitas estruturas. Veja só que coincidência. Eu sou aqui, filha da terra, estou na presidência da OAB Paraná, da seccional. Na presidência do Instituto dos Advogados do Paraná, hoje, está o doutor Tarcísio Kretz, filho aqui da terra também. Filho do Lando Kretz, exatamente, filho deles. Ele é o presidente do Instituto dos Advogados. E a nossa Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, que é uma outra parte da estrutura, o braço assistencial da OAB, hoje é presidida pelo doutor Fabiano Baracá, cujo pai é nascido aqui também na nossa terra. Exatamente. Exatamente. Então somos 3 pessoas. E além disso, nós temos hoje também o ministro do STM, né, do Superior Tribunal Militar, é nascido aqui na região. Temos também hoje... Isso, General Matos, também o doutor Fernando Quadros, que é o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Portanto, nós temos hoje várias pessoas que nasceram, foram criadas aqui na região. Umas moraram por mais tempo, outras menos, outras têm pelo menos uma ascendência, né, que passa aqui pela região. Então, eu considero que nós estamos aqui numa terra... de pessoas muito sérias, muito engajadas, muito comprometidas, né, com a sociedade, com funções. Eu quero destacar que a minha função na OAB é uma função voluntária, né, assim como as outras do sistema OAB, todos são trabalhos voluntários, né, mas, enfim, eu me orgulho muito, sim, das minhas raízes aqui na terra. Eu fiquei emocionado porque a senhora trouxe nomes de pessoas que realmente representam, foram criados, receberam a base do conhecimento científico aqui, e aí eu me lembrei da parábola dos talentos, né? Servos bons e fiéis, souberam multiplicar os talentos, representando muito bem a nossa terra. Sim. Poxa, bacana esse teu lado, digamos, de reconhecimento de pessoas que estão fazendo a diferença no Brasil, já vamos falar assim, né? Bacana. Minha querida doutora Marilene, nosso tempo passa rápido e o nosso primeiro momento já encerrou aqui. Mas eu irei questioná-la já para o segundo bloco. Você vai me contar como é que foi essa conquista, voto a voto, ou só teve quantas candidaturas, para nós poder avaliarmos, né, a luta, a questão do esforço, a questão do sentido da credibilidade junto aos demais operadores do direito, os demais advogados e advogadas, né, na sua pessoa. A senhora vai nos explicar isso no segundo bloco, ok? Com certeza. Estamos apresentando o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença ilustre. Estamos, assim, honrados com a doutora Marilene Winter, presidente da OAB do Estado do Paraná. É rapidinho, já retornamos. Estamos retornando com o programa Caminho da Universidade e hoje essa presença ilustre da nossa querida doutora Marilene Winter, presidente da OAB do Paraná. Minha querida, você realmente é eloquente e cheio de histórias, cheio de conteúdo. Como é fácil a gente entrevistar, conversar com alguém assim, né? Fica realmente saboroso, né, o bate-papo. Eu lhe questionei, ainda no primeiro bloco, sobre essa conquista, né, de ser a vitoriosa. Eu gostaria que respondesse. Se você tem alguma coisa a complementar em relação do primeiro bloco, você também fique à vontade. Você falou seu pai, mas eu penso, acho que você não falou o nome dele. Por gentileza, vamos começar por aí. Eu sempre que falo do meu pai, é o meu pai, né? O pai da gente é... meu pai é o Ernesto Winter.
E ele era muito conhecido na cidade, no tempo que ele era garoto, adolescente, pelo apelido de Pico, né? Todo mundo conhecia ele por esse apelido. E ele que eu falei que se orgulhava de ser o morador mais antigo da Rua 7 de Setembro. Ernesto Winter é o meu pai. Uhum. Senhor Pico. Legal, com certeza alguém está escutando. Poxa, filha do Pico, bacana isso. Muito bem. Mais alguma coisa a acrescentar? Alguma curiosidade, doutora? Com os pontos que quer levantar do primeiro momento ainda? Eu teria muita coisa para falar aqui da cidade, porque vivia, acho que a melhor parte da vida aqui na região, né? Mas as pessoas gostam muito, me perguntam muito, professor, como foi que eu saí daqui? E olha só, eu saí da região, fui estudar em Curitiba, eu queria fazer vestibular. Naquela época, como você disse muito bem, não tinha curso de Direito aqui. Hoje a região tem a sorte, né, de ter 2 cursos já, na iminência de ter mais um curso à disposição dos jovens aqui. Naquela época, o curso de Direito não existia ainda na região. Ao contrário, em Curitiba existiam 3 faculdades de Direito, que era a Federal, a Curitiba e a PUC. E eu decidi, então, que eu queria fazer o vestibular no meio do ano, do último ano do 2º grau, né, do 3º ano. Meus pais concordaram, só que foi exatamente em 1983, quando houve aquela enchente devastadora aqui na região, né? E eu não queria perder um dia sequer de aula, queria estar lá porque eu ia terminar o 3º ano lá, não ia fazer cursinho, então eu fui do jeito que deu para ir, que foi de barco. Eu saí da cidade, eu saí daqui da cidade, nunca esqueço essa cena, está na minha memória até hoje. A cidade estava inundada, realmente uma tragédia que aconteceu aqui na região, todos lembram. E eu nunca me esqueci, porque foi, né, a minha família, o meu pai, o Ernesto, a minha mãe, a Leci e o meu irmão Ronaldo, os 3, me levar até a ponte, metade da ponte de ferro, que hoje já está desativada para uso da estrada de ferro, e porque dali para frente estava inundado. E eu nunca esqueci que eu me embarquei sozinha com a minha mala e foram ficando os 3 pequenininhos no horizonte. E eu olhei para frente e fui, né? Então, uma imagem cinematográfica. Essa imagem nunca saiu da minha memória. Durante a minha campanha, inclusive, eu contei essa história. As pessoas gostaram de saber. Eu falei, não tem desafio, eu vou do jeito que for, vou de carro, vou de barco, como for. Então, a minha saída foi nessas circunstâncias. Infelizmente, um período muito difícil aqui para a região, que acabamos superando, enfim, mas essa é uma das minhas histórias. E também você me perguntava aqui no intervalo, né? Eu queria dizer que eu, desde muito cedo, tive muito gosto por poesia. Eu participava de festivais de poesia que tinham aí no Clube Concórdia, né? Os alunos dos colégios podiam se inscrever. E eu gostei tanto que eu e mais alguns amigos fundamos uma academia de teatro e poesia no clube. Nossa professora era a professora Mareni Goncho, por obra e graça de um advogado, inclusive, que era o doutor Hélio Bueno. Ele abriu as portas do clube e fizemos... do clube na época. Fizemos então essa academia, ensaiávamos, chegamos a fazer apresentações, e isso foi importante para mim, para a minha vida, porque eu já tinha um gosto para esse aspecto, né, mais da literatura, da área de humanas, e acho que, de certa forma, também me ajudou a desenvolver um pouco da oratória, né? Que toda essa eloquência talvez nasceu em relação a essa academia, né? Sim, foi uma oportunidade praticamente nós éramos crianças, né, unidas em torno de algo que era em comum para nós. A Gigiane Orbachuk, que hoje é uma professora da Universidade de Santa Catarina, filha da Faena, era muito amiga minha, isso, filha deles, e também o Mauro Hort, que hoje eu não tenho contato com ele, mas também era um rapazinho muito, muito inteligente. Então, e a professora Mareni Goncho era a nossa instrutora, nós ensaiávamos, declamávamos, eu participei de vários concursos aqui, ganhei alguns de declamação, então uma época bastante feliz. E é interessante, né, pensar o quanto é importante alguém ter um olhar
para jovens que têm algum tipo de talento ou interesse e abrir as portas, literalmente, dar oportunidades. Exatamente, se dá condições de desbrochar exatamente esse lado artístico, porque vem, através da arte, outras coisas automaticamente, né, doutora? Sim, né? Verdade. Excelente. Muito bom, é curioso e é importante, porque TV Cultura, né? Caminho da universidade, e tudo isso faz parte do ser. Então, se construiu o ser. Eu sempre digo, o ter é consequência do ser, né, doutora? Muito bem, como é que foi a tua conquista como primeira presidente da OAB? Eu, na verdade, no Paraná, fui a primeira mulher a me candidatar, inclusive, a esse posto. Eu queria fazer um registro aqui, que a Ordem dos Advogados do Brasil, nacionalmente, ela tem vai completar 92 anos, mas até os 90 anos da OAB Nacional, haviam tido apenas 5 mulheres presidentes em 90 anos. E nas eleições de 2021 foram eleitas mais 5. Eu sou uma delas. Então, eu sou uma das 10 mulheres presidentes em mais de 90 anos de história da OAB Nacional. Então, nessa eleição de 2021, fomos eu no Paraná, mais outros estados, que é São Paulo, Santa Catarina, doutora Cláudia Prudêncio, São Paulo com a doutora Patrícia Vanzolini, a Gisela Cardoso no Mato Grosso e a doutora Daniela Borges na Bahia. Somos nós as 5, mas o curioso é que das 27 seccionais, 5 mulheres respondendo por mais de 40% da advocacia brasileira. Só fazendo história, doutora, muito bem. E a minha campanha, você me perguntou, foi uma campanha pela qual eu viajei por muitos lugares, estive aqui na região, inclusive fui muito bem recebida. Acho que o resultado foi um resultado assim, que não deixa nenhuma margem a dúvida nenhuma. Eu ganhei com praticamente 60% dos votos, 60%. Tendo 3 chapas concorrentes, né? 40% se dividiram com os demais, hein? Eu ganhei com mais do dobro das outras 2 chapas, então foi uma vitória assim bastante expressiva e eu acho que rompemos sim um paradigma e um mito dizendo que as pessoas não votam em mulheres, né? Lembrando que a advocacia hoje, nacionalmente, mais da metade são mulheres, no Paraná é quase paritário ainda, né? E que nós temos hoje dentro da Ordem dos Advogados do Brasil uma política de paridade. Isso foi implementado assim de uma forma muito exemplar na OAB. Eu penso, primeiro, a paridade, ou seja, a garantia de que metade dos assentos nas mesas decisórias pertencem a homens e mulheres, e também a cota racial de 30% para pessoas negras e pardas. Eu acho que são exemplos importantes da OAB, né? Mas é bem fácil de resumir essa conquista. Chama-se respeito e credibilidade, né? Parabéns, doutora. Parabéns. Para nós é um orgulho a senhora à frente da OAB do Paraná, enfim, fazendo história no Estado e no Brasil. Quais são os desafios na atualidade em relação à advocacia? Isso assim bem rapidinho, porque eu tenho mais questionamentos, por gentileza. Muito resumidamente, nós estamos vivendo um período pós-pandemia em que as coisas se aceleraram. E eu acho que o emprego da tecnologia acabou facilitando algumas coisas e também outras colocando no banco de provas, né? A advocacia se exercia sempre muito no presencial, né? No olho, com os magistrados presentes nas salas de audiência, com o advogado presente nas salas de sustentação oral, e isso está mudando. Então, o emprego da tecnologia é muito desafiador. Fala-se hoje, inclusive, no metaverso, que é uma realidade de ambiente virtual que nós ainda nem compreendemos direito, mas há, sim, alguns desenhos aí que, para o futuro, talvez as pessoas não precisem mais se deslocar, não precisem mais sequer ter grandes escritórios para o exercício da advocacia. É muito desafiador, mas é muito importante entender o seguinte:
seguinte, não muda a essência da nossa profissão. É preciso estudar, compreender, ter domínio do direito, né? Eu acho que esse é um desafio sempre, aprofundar-se no estudo, no conhecimento do direito, usar a tecnologia a favor da inclusão, né? Da inclusão digital, inclusive. Excelente. O que você diria aos jovens advogados e advogadas? Também em um minuto aí, rapidinho. Olha, eu diria o seguinte, nunca desistam dos seus sonhos. Eu acho que existem sim muitos lugares ainda para profissionais de excelência. Dedique-se. Nós vivemos um universo de muitas possibilidades, de grandes chances, mas é muito importante cultivar os seus talentos e ir atrás dos seus sonhos. Muito bem. Doutora Marilena, eu sei que é um curto período que a senhora está à frente da OAB. Toda a sua equipe, enfim, eu penso que a senhora fez uma excelente escolha para aqueles que iriam trabalhar com a senhora. Muitas transformações, muitas realizações, isso menos de um minuto também, por gentileza. Olha, eu estou colocando contra a parede, né? Olha, nós já temos aí quase 6 meses de gestão e eu tenho muito orgulho de dizer que já inovei em muitas coisas, sabe? Pela primeira vez na história eu criei um observatório do judiciário para trabalharmos em parceria, inclusive, com as outras carreiras do sistema de justiça. Já estivemos sentados à mesa com o governador, batalhando por ampliação da segurança pública, estamos participando com o Ministério Público, o Poder Judiciário, na criação de um curso de direitos humanos para todos os integrantes do sistema de justiça, inclusive para policiais, militares e civis. Fizemos um protocolo no sentido da implantação de câmeras nos uniformes, nas fardas e nas viaturas. Conseguimos uma grande conquista, a advocacia esperava há muito tempo, que é o investimento no primeiro grau. O presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador José Laurindo, nomeou 349 cargos de técnicos judiciários, muitos vindo aqui para a região, inclusive. Isso foi uma grande conquista nossa já nesse ano, fruto de um trabalho que vinha de longa data, uma grande expectativa. Conseguimos também uma nova turma do TRF4 aqui para o Paraná. São algumas das nossas conquistas. Muito bem. Olha, muito saboroso conversar com a senhora, produtivo. Eu sei que foi uma bela aula hoje em relação às ações da OAB e conhecer um pouco mais a pessoa que é da nossa terra, né? Fazendo bonito para o Brasil, Paraná e Brasil. Em nome de toda a nossa equipe aqui da TV 1000, eu quero agradecer imensamente a sua presença, foi muito agradável, muito produtivo, mas nós precisamos que a senhora deixe uma mensagem ao nosso público, por gentileza. Muito obrigada por essa acolhida calorosa. Quero dizer que tenho muito orgulho e por onde eu vou todo mundo sabe que eu sou filha desta terra, né? Nascida em União da Vitória, criada em Porto União e União da Vitória, nas duas cidades. E eu tenho a minha mensagem, é uma mensagem de gratidão. Eu agradeço muito por tudo que recebi aqui dessa nossa região e também uma mensagem de esperança, no sentido de dizer que o nosso esforço e a nossa luta será sempre para continuar batalhando por realizar, né, todas as expectativas da advocacia e trabalhar caminhando sempre ao lado da nossa sociedade. Então, a minha mensagem de gratidão a essa terra e também um compromisso de bem executar o mandato que recebi sendo eleita pela Advocacia do Paraná nessa representação. Muito bem, como é gostoso ver a senhora encher a boca e falar da terra. Isso é gratificante para nós. Minha querida doutora Marilena Winter, nós abrimos as portas aqui. A hora que a senhora entender que tem condições de reservar um tempo, nós estamos à disposição. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Eu tenho semanalmente insistido o seguinte, para sempre fechar o programa, que não existe problema sem solução quando você acredita no poder da palavra mágica educação. Até a próxima semana.